A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 12, a urgência do discipulado. Ela é dividida em 3 tópicos principais, que são o que é o discipulado, o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço, e terceiro, o discipulado e o crescimento sadio ou saudável da igreja. O objetivo geral dessa lição é esclarecer a urgência do discipulado. A palavra urgência significa necessidade imediata, significa pressa. Então nós precisamos ter pressa de fazer discípulos para o Senhor Jesus. O que é o discipulado? É uma pergunta. O que é o discipulado? Discipulado vem da palavra discípulo, que também significa aprendizado. Ele está dividido em 3 subtópicos, que são o discípulo, a grande comissão e a educação cristã. O discípulo é a pessoa que recebe instrução, segundo o dicionário da língua portuguesa. É aquele que aprende. Também é chamado de aluno. Na Bíblia significa seguidores de Jesus. Então, discípulo é o seguidor de Jesus, segundo a Bíblia Sagrada. E é também pessoa que recebe instrução, que aprende, é o aluno, segundo o próprio dicionário da língua portuguesa. A grande comissão está lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 até o 20, e diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então a palavra a grande comissão, como é tratada aqui também, lá em Marcos 16, a partir do versículo 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. É praticamente a mesma passagem com algumas diferenças, mas ambas são a grande comissão. A grande comissão significa evangelização de todas as nações, ou seja, fazer discípulo de todas as nações. Na tradução do original, ele não fala ide, ele fala indo, ou seja, não é uma ordem imperativa, mas sim é gerúndio, é alguma coisa que está acontecendo. Na língua portuguesa, o gerúndio é alguma coisa que está acontecendo nesse exato momento, ou seja, onde nós estivermos passando, onde nós estivermos caminhando, nós temos que estar fazendo discípulos do Senhor Jesus, nós temos que estar evangelizando, nós temos que falar do amor dele, falar aquilo que ele fez por nós, falar para as outras pessoas que ele pode e ele vai fazer se a pessoa acreditar e recebê-lo como único e suficiente Salvador das suas vidas e das suas almas. Evangelização das nações, ensinar, fazer discípulos, ou seja, aqui quando Jesus chegou, ele falou assim, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: A mim me foi dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, como está escrito, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, eu sou todo poderoso, porque eu tenho poder no céu e na terra. Aí sim ele disse, então vocês vão, eu como todo poderoso estou dizendo, Jesus falando, vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem elas também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também não deixe de ensiná-los a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então Jesus mandou muitas coisas para eles, Jesus ordenou muitas coisas para eles. Jesus ensinou muitas coisas para eles, porque ele fez um discipulado de 3 anos e meio, que foi o período que ele passou aqui na terra do seu ministério, que a partir dos 30 anos ele iniciou seu ministério aqui na terra, e ele ficou mais 3 anos e 6 meses aproximadamente, juntamente com seus discípulos. Ou seja, os discípulos acabaram fazendo um curso completo de teologia juntamente com o próprio Jesus. E tudo aquilo que eles receberam de Jesus, os aprendizados, os mandamentos, tudo aquilo que Jesus falou para eles, ensinou, explicou para eles, eles tiveram a incumbência de passar adiante. Então Jesus fez discípulos para si. Os discípulos ou os apóstolos fizeram discípulos para Jesus e não para eles. Aqueles que foram discípulos dos apóstolos ou discípulos dos discípulos também fizeram mais discípulos para o Senhor Jesus. Ou seja, eu não faço discípulo para mim,
eu faço discípulo para o Senhor Jesus. Eu não tenho que ter seguidor do irmão Valdecir, não. Eu tenho que fazer seguidor do Senhor Jesus Cristo. Assim como eu fui feito seguidor do Senhor Jesus, eu tenho que passar adiante tudo aquilo que eu aprendi. Valdecir, mas eu não estive com o Senhor Jesus como os apóstolos tiveram. Como que eu sei os mandamentos dele, o que ele disse, as suas palavras, o que ele ensinou, as suas parábolas? Bíblia Sagrada, leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia, todas as palavras de Jesus, tudo que ele ordenou, tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, todas as parábolas que ele citou, consta aqui na palavra de Deus. E é através dessa palavra que você vai saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida. E é assim que nós vamos evangelizando. Da mesma forma que nós somos discipulados, que nós aprendemos, nós vamos passando adiante e fazendo mais discípulos. E temos que fazer com que esses discípulos guardem, ensinando-os a guardar. Então nós vamos ensiná-los não simplesmente, a palavra é essa e pronto, acabou. Não, você tem que fazer assim, você tem que guardar esse mandamento. Davi disse assim, escondi, olha, nem guardei, ele usou a palavra escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então não é guardar simplesmente na cabeça, guardar na memória, porque isso pode provocar esquecimento, mas nós temos que guardá-la dentro do nosso coração. Ou como Davi disse, esconder a palavra do Senhor dentro do nosso coração, para que assim nós não pequemos contra o Senhor e não deixemos de fazer a sua vontade. Qual que é a vontade dele? Está escrito na palavra. E uma das vontades dele é essa, que na verdade não é uma opção. Esse negócio de fazer discípulo não é opcional, é um mandamento. Ele disse assim, eu sou o Todo-Poderoso e estou mandando vocês. Vão a todas as nações e façam discípulos e batizem elas e ensinem elas a guardar todas as coisas que eu já vos tenho mandado. Mas aí também ele deixa uma palavra de consolo. Não é só ordenança, mandamento, não é só isso não. Ele diz assim, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim de todos os tempos, eu estou convosco. Ele não diz assim, eu estarei convosco. Ele diz assim, eu estou convosco. Nesse exato momento ele já se faz presente aqui e ele já se faz presente aí. Ele está conosco. Mas eu estou passando por uma dificuldade. Fica tranquilo. Ele está com você. Ele não vai estar. Ele já está com você. Confia nele. Acredite nele. E use todo o conhecimento que você adquiriu, tudo aquilo que você aprendeu, passe para frente. Faça novos discípulos, como eu já disse, não discípulo para mim, não discípulo para você, mas discípulo para o Senhor Jesus Cristo. Como todo mandamento de Deus, como toda palavra de Deus, como tudo que Deus faz, não é sem razão. Tudo tem um porquê. Não é nada à toa, não é nada sem sentido. Então, tudo que Deus faz, existe um propósito. E qual que é o propósito de nós fazermos novos discípulos? Ora, é o crescimento e a edificação, a edificação, a construção e o crescimento espiritual das pessoas. Terceiro subtópico diz assim, a educação cristã. Atos, capítulo 2, aliás, vamos ler João primeiro. João, capítulo 14, versículo 26, diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo é aquele que nos ensina, aquele que nos corrige, aquele que nos ajuda, aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Aí você vai dizer assim, mas então não precisa estudar, porque ele vai me ensinar todas as coisas. Não, ele vai te ensinar o certo e o errado. Quando você está prestes a fazer alguma coisa errada, ele vai falar para você, assim não, por aí não, não é por esse caminho. É isso que ele vai nos ensinar, tá certo? Agora, quanto à palavra de Deus, quanto às palavras de Jesus, ele diz assim, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Você só se lembra daquilo que você aprendeu. Você só se lembra daquilo que você já viu, daquilo que você já teve contato. Você não vai se lembrar de uma coisa que você nunca viu. Como que eu vou me lembrar dos 10 mandamentos se eu não sei quais são os 10 mandamentos? Eu não vou me lembrar, aí eu estaria aprendendo. Então eu preciso meditar na palavra do Senhor, eu preciso conhecer a palavra do Senhor, saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, que aí sim ele vai me fazer lembrar. Tá ok? João 14, 26. E Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então,
tudo que eles aprenderam, tudo que eles receberam no curso de discipulado deles, através de Jesus Cristo, eles passaram para frente. E os demais continuavam assim, ó, e depois que eles passaram para frente, esses demais foram passando para frente também. Por isso esse versículo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha só, Jesus passou para os apóstolos passaram para os discípulos, e os discípulos perseveravam, eles continuavam, eles tinham comunhão, eles partiam o pão, as orações, eles iam passando adiante. Tudo que um novo convertido, tudo que um discípulo precisa fazer, ele ia ensinando os demais. O resumo diz assim: o vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus Cristo, como nós já explicamos. O segundo tópico diz assim: o tripé, os 3 pés do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Então, não pode haver palavra e comunhão, mas não ter o serviço. Não pode ter comunhão e serviço, mas não ter palavra. Não pode ter palavra e serviço e não ter comunhão. Precisa ter os 3. Então, é um tripé. Ele é formado por 3 partes ou 3 pés. Esse tópico é dividido em 3 subtópicos, que são a palavra, a comunhão, perdão, são 4 subtópicos, tá? Palavra, a comunhão na igreja de Jerusalém e o serviço, que nós falamos do tripé, então não pode deixar ele de fora, não. Acabei até esquecendo de falar, mas ele não pode ficar de fora de jeito nenhum. Palavra, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Mas vou dizer, a palavra é o próprio Jesus? Sim, a palavra é o próprio Jesus. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é verbo? Verbo é palavra. Então o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a palavra era Deus. Quem que está falando aqui? Está falando de Jesus. Mas como que eu sei que está falando de Jesus? Olha, quando você continuar lendo, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Quem foi que fez todas as coisas? O executor foi o Senhor Jesus. O arquiteto, o planejador foi o Pai. O executor foi o Filho. O que dá manutenção, que permanece conosco, que cuida, é o Espírito Santo. Então, cada um tem a sua função. Então, como que eu sei que está falando dele? Está escrito aqui. Nós acabamos de ler. Então ele é o próprio Deus. A palavra de Deus, ela primeiro foi anunciada pelos profetas. Na verdade, primeiro ela foi anunciada por Deus. Depois ela foi anunciada pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos, como diz aqui em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, está vendo lá no Antigo Testamento, e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Palavras de Pedro, tá? Então ele diz que no Antigo Testamento os profetas falaram e agora no Novo Testamento os apóstolos estão falando. Tudo em nome do Senhor Jesus. Também aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, antigamente, no Antigo Testamento, foi falado pelos profetas aos pais da fé, aos patriarcas, a todas as pessoas do Antigo Testamento. Mas aos nossos dias, como diz aqui o autor aos Hebreus, foi falado através do Filho, através do Senhor Jesus Cristo. E hoje é falado através de nós, dos discípulos. E assim essa corrente não pode parar. Nós temos que continuar falando. Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, e ele vai continuar falando. Ele vai continuar usando pessoas para continuar falando e o discipulado ser de forma universal. Ou seja, grande comissão. Todas as nações sendo evangelizadas. Não é somente por mim, não é somente por você, não é uma pessoa só que vai evangelizar o mundo inteiro. Não, somos todos nós. Vamos formando discípulo, discípulo de discípulo e assim por diante, até que todas as nações sejam evangelizadas. Não adianta eu querer ganhar o mundo inteiro. Eu preciso começar devagarzinho, Como é que uma galinha enche o papo? Ela bica todos os grãos de uma vez só? Não, não tem um ditado que diz de grão em grão a galinha enche o papo. Então ela vai um grãozinho aqui, um grãozinho ali, você vai, faz um discípulo ali, eu vou, faço outro discípulo aqui, discípulo para Jesus, como nós já dissemos. Aí o discípulo faz um outro discípulo e o discípulo também faz um outro discípulo e assim nós vamos discipulando o mundo inteiro, nós vamos evangelizando o mundo inteiro, nós vamos cumprindo o ID de Jesus através de um grãozinho, através de uma sementinha lançada no coração de uma pessoa, através de um discípulo que você faz. Esse discípulo começa a dar fruto, começa a lançar sua sementinha também e assim vai crescendo e nós vamos evangelizando o mundo. Segundo subtópico, a comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim:
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, o homem não foi feito para ficar sozinho, não foi feito para ter comunhão, para ter relacionamento. A palavra comunhão vem de comunidade, ela significa participação mútua, participação em comum, uniformidade de ideias, de opiniões, dentre outras coisas. E o que mais que nós notamos aqui? Caráter comum, o mesmo caráter. Conformidade, comunhão significa conformidade, comunhão significa acordo. E, por último, e não menos importante, talvez até mais importante, comunhão significa harmonia. Quem é músico sabe muito bem do que eu estou falando. Comunhão sem harmonia, comunhão significa harmonia. É alguma coisa que é agradável aos ouvidos, alguma coisa que traz paz e amizade. Isso é harmonia. Harmonia é concordância. Já pensou uma nota destoada, sem harmonia? Um acorde sem harmonia? Como é que não fica? Uma música toda desafinada, tocando, sei lá, sem ritmo. Não pega bem. Então, comunhão fala tudo isso. Participação em comum. Uma coisa importante, comunhão, puxar a corda do mesmo lado, é isso que significa ter os mesmos tipos. Vai ter as divergências de ideia, vai ter as diferenças de interpretações da Bíblia, sim, isso vai acontecer, mas todo mundo vai servir o mesmo Deus, todo mundo vai puxar a corda do mesmo lado, não vai ficar cristão contra cristão, se batendo um contra o outro, se degradando um contra o outro. Não é nada disso, não. Nós temos que ser irmãos, exatamente como a Bíblia nos ensina, nós temos que ser irmãos. Se nós somos filhos do mesmo pai, nós temos que ser irmãos. Irmão, você pode ver, quando é criança, quando é pequenininho, arruma briga, arruma encrenque, briga o tempo todo, parece gato e rato, mas depois que cresce muda. Como Paulo disse assim, quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, quando nós vamos amadurecendo na fé, essas coisas vão ficando para trás, essas disputas, essas brigas, essas contendas vão ficando para lá, porque nós vamos amadurecendo na fé. Amém, meus queridos? Então fala de concordância. O terceiro subtópico, a comunhão na igreja de Jerusalém, Atos capítulo 2, versículo 44, diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui foi um fenômeno, um fato inédito que aconteceu. Todas as pessoas que criam, todas as pessoas que acreditavam nas palavras dos apóstolos, que se convertiam, que se tornavam cristãos, eles primeiro estavam juntos. Segundo, eles tinham tudo em comum. O que tem em comum? O que é meu é seu, o que é seu é meu e assim por diante. Então eles estavam juntos, tinham tudo em comum. E tem mais coisa aqui. Estar junto significa união, tá? Não havia necessitados entre eles. Vai falar assim, onde é que você está vendo isso? Espera aí que nós já vamos ler o versículo, tá? Eles vendiam as suas herdades, seus imóveis, seus terrenos e traziam o valor em dinheiro aos pés dos apóstolos, que faziam a distribuição de tudo que eles recebiam para todos que tinham necessidade. Você falou que não tinha necessitado. Não tinha, exatamente por causa disso. Aqueles que tinham mais vendiam as coisas e traziam dinheiro aos pés dos apóstolos. Os apóstolos dividiam para aqueles que tinham menos. As pessoas estavam todos juntos, então ninguém tinha falta de nada. E você quer ver? Atos capítulo 4, versículo 34 e o 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Tá vendo? Porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Vendo só? Então, tudo que eu falei para vocês, agora a gente comprovou dentro da Bíblia. Existem casos, existem problemas, que nem esse tipo de coisa aqui foi um fenômeno, como nós já dissemos. E aqui no Brasil seria uma coisa complicada, porque as pessoas enganam demais, as pessoas engambelam demais, as pessoas são doidas para ficar como parasitas. Então aqui seria um negócio meio complicado. Mas não é só aqui que não funciona, não. Lá também teve problema. Continuando ali, repartia o versículo 36, Atos 4, versículo 36. E o 37 vai dizer assim: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas aí, no capítulo 5, dando continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos, diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher.
e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Pode ser o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que em todo lugar tem pessoas que se dizem cristãos, que se fazem cristãos, mas na verdade não são. As pessoas estavam vendendo as propriedades, depositando dinheiro aos pés dos apóstolos. Meu irmão, você não é obrigado a fazer isso. As pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão fazendo, você não é obrigado a fazer. Se você vender, eu quero vender minha propriedade, mas eu não quero dar todo o dinheiro, eu vou dar só uma parte. Não tem problema. Se você estivesse aqui, vendia sua propriedade, dava somente uma parte, não tinha problema. Qual que é o problema? O problema é tentar enganar. O problema é dizer, eu vendi por 1.000 e na verdade você vendeu por 2.000, você está retendo parte. O que você está querendo fazer com isso? Está querendo enganar a Deus? O problema aqui foi resolvido, sabe como? Deus entrou com providência, a pessoa morreu. Depois de um tempo, a sua esposa chegou e confirmou a mentira, continuou mentindo. Aí também pagou com a vida. Já pensou isso aqui no Brasil? Como que não seria? É por isso que eu digo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que ser cristãos sinceros, cristãos autênticos. Se você não quer, tá todo mundo fazendo, você não é obrigado a fazer. Isso aqui não é uma coisa que, tem que. Não, foi um fato, foi um fenômeno inédito, foi alguma coisa que aconteceu naquele lugar em específico. Não é uma coisa que nós vamos. Sabe quando vai acontecer isso? Lá na eternidade, nós vamos ter tudo em comum, nós vamos viver alegremente, não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter tribulação, não vai ter choro, não vai ter doença, não vai ter dor. Lá sim, nós vamos viver uma vida 100%. O resumo aqui diz assim, o tripé do discipulado bíblico é composto pela palavra perdão. Faltou 4, serviço. De novo, eu estou pulando ele porque eu esqueci de imprimir, eu acabei escrevendo a caneta aqui, tá? Mas vamos lá. O serviço. Serviço, segundo o dicionário, é ato ou efeito de servir. É um préstimo, é um trabalho. Então, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, quer dizer o trabalho dos sacerdotes no santuário ou no templo, os sacrifícios, os holocaustos que eles faziam, o trabalhar lá dentro, o serviço de portaria, de tesouraria. Todo o serviço do Antigo Testamento relacionado a serviço. Tudo que os sacerdotes faziam no santuário é relacionado a esse serviço aqui, tá certo? Aí no Novo Testamento vai falar mais da obra social. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E os 12 apóstolos, um deles foi escolhido depois, não foi Judas não, tá? Foi um outro que entrou no lugar. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Ou seja, os apóstolos eles queriam continuar cuidando da palavra, pregando a palavra, falando de Jesus, ensinando os mandamentos, tudo que Jesus ensinou para eles, eles queriam continuar ensinando, e eles constituíram pessoas ou diáconos ou servidores para tomar conta da obra social. Então a igreja ela foi crescendo, ela crescia espiritualmente e ela crescia na obra social também, tá certo? Não podia parar. Eles não podiam parar de pregar para poder servir a mesa, senão a palavra ia ficar faltando. Então eles continuaram pregando e o próprio povo escolheu 7 homens de boa índole com com esses adjetivos, com essas qualidades, para poder servir, para poder fazer a assistência social. Posterior a isso, eles iam subindo de cargo e assim por diante. Tá? Aí eles viraram pregadores da palavra, não só faziam obra assistencial, também é o que nós devemos fazer, não só fazer obra assistencial, mas pregar a palavra, que é o principal, mas não pode faltar. Então, agora sim, o resumo, o tripé do discipulado é bíblico, é composto de palavra, de comunhão e de serviço, dos 3 juntos. E o terceiro tópico, o discipulado e o crescimento saudável, o sadio da igreja. Então, são 3 subtópicos, o crescimento espiritual, o crescimento numérico e o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O crescimento espiritual, como o nosso irmão Pedro diz, lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes cresci na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o crescimento espiritual é o crescimento na graça, é o crescimento do Espírito. E também é um crescimento sadio, não é um crescimento, vou crescer no Espírito, não é desordenadamente, não, é um negócio ordenado. O crescimento numérico, em Atos 2,47, vai dizer assim, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo,
e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que se haviam de salvar. Então o crescimento numérico é em quantidade, é em número de pessoas, que também não pode ser desordenado, tá? Tem que ser ordenado, e além de crescer as pessoas, haviam pessoas que iam discipulando, que iam ensinando, que iam tirando o mau costume dessas pessoas, porque a gente vem do mundo todo cheio de coisas, todo cheio de pensamentos errados, tal. Aí quando nós fazemos um discipulado bom, temos um bom professor, nós nos tornamos bons professores também de discipulado, para discipular outras pessoas. Atos capítulo 9, versículo 31 diz assim: Assim, pois, as igrejas de toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, olha que importante esse versículo. Todas as igrejas, Judéia, Galiléia, Samaria, lugares distintos, lugares separados, todas elas tinham paz. Você vê? Não tem briga entre igrejas aqui. Todas elas tinham paz, ponto importantíssimo. Todas elas eram edificadas. Aí todas elas se multiplicavam. Então uma coisa vai puxando a outra. E todas elas andavam no temor do Senhor e todas elas tinham a consolação do Espírito Santo na vida. Então uma coisa vai puxando a outra. Quando nós temos paz com os nossos irmãos, nós vamos nos multiplicando, nós vamos sendo edificados, nós vamos andando no temor do Senhor e o Espírito Santo vai nos consolando. O terceiro subtópico, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Atos capítulo 11, versículos 22 até o 26, vai falar que e chegou a fama dessas coisas ouvidas da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Resumindo aqui, eu não vou ler porque o tempo já passou. Barnabé foi até a igreja de Antioquia e começou a exortar os irmãos a ficarem firmes